Qual é a sua previsão do dólar daqui a 15 anos? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Cimit, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar, na verdade, perguntar, qual é a sua previsão para o dólar daqui a 15 anos. Vamos entender melhor essa questão. Mas então, eu coloquei essa pergunta lá no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, você vai encontrar aqui na descrição. Qual seria a sua previsão do dólar daqui a 15 anos, tá? E aí eu coloquei lá menos de R$5, entre 5 e 10 reais, mais de 10 reais, e uma última possibilidade é de que o real nem existisse, né? Então, aparentemente, vai dar lá mais de 10 reais, né? Então, isso aqui é uma previsão, né? Então, vamos imaginar que você tenha aqui uma bola de cristal, né? E essa bola de cristal vai te dizer exatamente essa previsão. E aí você me diz aí, quanto seria esse dólar daqui a 15 anos, tá? Ou seja, 15 anos, por que eu escolhi 15 anos? Geralmente, 15 anos é o tempo que a pessoa consegue para chegar na sua liberdade financeira, né? Acumulando, obviamente, através dos aportes, seguindo as raízes que a gente fala, né? Que são os aportes, os ativos, etc e tal. Mas, enfim, nesses 15 anos, qual é a sua previsão desse dólar, né? Por que eu perguntei isso, né? Eu já estou com 43 anos, né? Eu cheguei a ver o dólar a R$1, na verdade é menos de R$1, né? E de lá para cá, nunca no longo prazo caiu. Obviamente há momentos de queda, né? Isso é inegável, mas isso é aquilo que a gente chama de ruído, né? O ruído sempre vai ver, né? Subir, cair, mas a tendência, se a gente for olhar, né, é sempre de alta. E aí isso é uma coisa preocupante, principalmente porque uma coisa que a gente sempre fala aqui no plano 5 é com relação ao investimento no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos. E quando eu falo investimento no exterior, considerando também a localidade geográfica, no caso, investir propriamente dito lá, né, através de uma corretora americana e não através de BDR aqui no Brasil. Apesar de que no plano 5 a gente está falando investindo através de BDR, tá? Eu sei que pode parecer, à primeira vista, uma incoerência, né, mas o que eu decidi colocar dessa maneira simplesmente porque eu sei que muita gente prefere escolher o BDR e tal, e eu tentei colocar de uma maneira a ajudar o maior número de pessoas, né? Então, eu acho que facilita nesse primeiro momento. Mas uma tendência é você migrar para os Estados Unidos. Se você quiser migrar de uma vez por toda lá o seu patrimônio para os Estados Unidos, né, na parte de BDR que eu estou falando, aí você pode também, né? Vende os BDRs e compra lá nos Estados Unidos. Dá para fazer conversão, mas é mais complicada, né? Mas enfim, voltando à história toda, né? Qual seria a sua previsão? A minha previsão, tá? Minha previsão seria mais de 10 reais. Independente de governo, tá? Se é de esquerda, de direita ou misturando tudo isso aí, né? A gente já percebeu, né? Pelo menos se você ainda não percebeu, perceba que independente de governo, tá? Independente se é de esquerda, de ideologia de esquerda, de direita, tudo vai recair exatamente no risco Brasil. Que existem as questões econômicas, questões políticas também, né? Questões sociais, etc e tal. E que a gente enxerga que isso vai fazer com que o dólar sempre, no longo prazo, vai ter uma tendência de alta, né? Então, a minha previsão, né, não sei, deixa aí nos comentários qual seria a sua previsão, mas a minha é de que esse real daqui a 15 anos seja mais de 10 reais. Então, por que eu falei isso, né? Inclusive, ontem, né, contando uma história, ontem meu filho pediu para mim alguma coisa que seria apresentado lá na escola dele, algum bem pessoal, sentimental, da família, né? E aí eu mostrei para ele essas duas opções aqui. Na verdade, eu dei para ele levar as duas, né? E tem um significado interessante que está relacionado àquilo que a gente está falando hoje, né? Então deixa eu mostrar aqui na câmera aqui para vocês, né? Tirar o zoom aqui. Acho que dá para ver aqui. 5 mil reais. Não deu para ver direito, né? Aqui, né? 5 mil reais. 5 mil cruzeiros, na verdade, né? 5 mil cruzeiros e uma moedinha ali em cima. Essa moedinha é uma moedinha de 10 cents de dólar canadense, tá? Para quem não sabe, eu já morei lá no Canadá, morei uns quase 3 anos. E aí trouxe essa moedinha aqui de lembrança e demonstrei para ele, né? E isso tem um significado. Esses 5 mil cruzeiros que eu falei, eu ganhei da minha avó quando eu completei 15 anos. Ou seja, são quase 30 anos que vem me acompanhando esses 5 mil cruzeiros. E na época que minha avó me deu, já não valia mais nada, né? Ela me deu, obviamente ela não sabia, já estava bem velhinha, já é falecida nesse momento, a minha avó, muito tempo atrás. E ela me deu esses 5 mil cruzeiros, daí de uma forma a ter uma lembrança, né, que eu achei tão carinhoso que ela me deu. Foi a primeira vez que ela me deu esse dinheiro, um dinheiro, e já não valia nada, né, e eu resolvi guardar, e está comigo até hoje.
E o outro, né, outra moedinha de 50 centavos, representa aquele período que eu vivi lá no Canadá. E as duas trazem uma informação também importante, tá? Os 5.000 cruzeiros, que já não valiam nada naquela época, né, daqui a 30 anos atrás, e hoje não vai, que vale menos ainda, né? Vale pó. Enquanto que esse dólar canadense, o dólar canadense está em torno de 80% do dólar americano. Né? Sempre acompanhou mais ou menos nessa faixa, né? Mas você enxerga isso, né? O investimento que você vai ter é uma decisão, né? Se vai ser um investimento somente em real, que apesar da gente ter uma moeda hoje mais controlada, né? Mas a gente sabe do risco. Ou se você vai também colocar o seu portfólio em consideração, você vai levar em consideração o seu investimento estrangeiro, né? Mais especificamente nos Estados Unidos. E qual vai ser essa porcentagem, né? Se é 50%, Brasil, 50% Estados Unidos, aí você que decide, tá? E aí, para ficar umas coisas mais claras, eu vou mostrar aqui no gráfico, né? Como sempre, eu mostro o comportamento do dólar em comparação ao BOVA11, né? BOVA11, para quem não conhece, é um ETF que replica exatamente a Bolsa Brasileira, o Ibovespa. E aí você consegue enxergar o que a gente chama de correlação, né? O que é correlação? Na verdade, ela pode ser positiva ou negativa, né? A correlação negativa seria o que a gente chama de descorrelação. O que é um ativo descorrelacionado? É quando um sobe, o outro desce. Tá? Então, é basicamente isso. Então, por exemplo, em laranja você está enxergando o dólar e em azul o BOVA11. Por exemplo, a situação atual que a gente está vivendo, tá? Hoje a bolsa caindo bastante e o dólar subindo bastante. Olha esse pedaço aqui, desde recente, aqui, de julho para agora, né? Tendência de alta do dólar, enquanto a bolsa na queda. Há uma possibilidade de queda maior ainda? Há, né? A gente tem eleições ainda lá para frente, né? Ano que vem. E a possibilidade desse dólar subir ainda mais pode acontecer, né? E recai exatamente nessa pergunta que eu fiz para você, né? Se você acredita que esse dólar... Qual seria a sua previsão desse dólar daqui a 15 anos? E aí, como eu falei, 15 anos é um tempo que muita gente pode conseguir a liberdade financeira. A partir dessa hipótese que você vai ter, né? Dessa previsão sua, e não precisa ser economista, né? Muito economista fica chutando aí no curto prazo, né? E vai quebrando a cabeça, né? Vai errando, quebrando a cara. Mas o que eu estou falando é para você enxergar no longo prazo. No longo prazo, o que você acha, Brasil? Tem um vídeo até interessante do Bruno Perini, ele fala sobre o país do futuro, né? O Brasil. Minha geração ouviu bastante essa história do país do futuro, hoje tendendo a diminuir porque está caindo na real, né? Mas enfim, qual seria a sua previsão, né? E com base nessa sua previsão, quais são as decisões que você tem que tomar hoje, né? Porque daqui a 15 anos não adianta reclamar, né? Ah, meu dólar está 15 reais, o dólar está 13 reais, o dólar está 12 reais, ou seja, mais de 10 reais daqui a 15 anos. Então não adianta chorar lá no futuro, né? Na verdade, você tem que decidir as ações agora, né? O que você pode fazer agora para que lá no futuro você tenha uma vida mais tranquila. Então é isso que a gente está falando hoje. Como você pode utilizar os investimentos dolarizados a seu favor, né? E quando a gente sempre fala em investimentos dolarizados, a gente não está falando daquela história de bolsa brasileira, de empresa brasileira atrelada a dólar. Isso existe, tá? Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de investimento em dólar mesmo, em ativos dolarizados, ativos estoques, REITs, ETFs americanos, negociados lá na bolsa americana mesmo, tá? A gente fala também de ETF do tipo BIL, né? O BIL é um ETF que basicamente é como se fosse cash, né? Dólar, tá? E esse dólar você poderia aproveitar de repente para utilizar aqui como reserva de oportunidade. Para você que ainda não entende reserva de oportunidade, deixa eu exemplificar aqui. Então, na reserva de oportunidade, o que acontece, né? Você tem aqui o seu portfólio, vamos supor que você está 100% aqui Brasil, e aí você divide na metade o seu portfólio, renda fixa, né? E renda variável, já falei isso várias vezes nos vídeos anteriores. Então, aqui eu tenho renda variável, e aqui eu tenho renda fixa. Então, esse aqui é o seu portfólio, a sua carteira de investimento. O que você pode ter? Uma outra reserva, né? Na verdade, eu posso dividir em duas reservas, tá? As duas principais reservas que você vai ter. Uma delas não é obrigatória, mas você pode ter uma reserva aqui, reserva de emergência, e a outra reserva de oportunidade. Então, usando outras cores aqui, eu tenho emergência, e aqui eu vou colocar aqui a oportunidade. Então, são as duas reservas possíveis que você pode utilizar. E de que forma você vai utilizar a reserva de oportunidade? Tá? À medida que você enxerga que acontece alguma coisa aqui, por exemplo, na Bolsa Brasileira, que vai fazer com que esse ativo desvalorize, né? Você vai pegar a reserva de oportunidade e comprar mais ativos aqui.
para voltar aqueles 50%. Quando é que você vai fazer esses aportes de oportunidade? O aporte de oportunidade são em momentos de queda, né? São aqueles momentos aqui que, por exemplo, aconteceu aqui ano passado, né, em 2020, está acontecendo agora, pode ainda manter essa queda, tá? Pode acontecer outras quedas no futuro. Então você vai acionando a reserva de oportunidade nesses momentos. Então aqui, por exemplo, seria um momento, tá? Seria uma possibilidade. E essa reserva de oportunidade que a gente está falando, de repente você pode ter uma reserva de oportunidade, e aí se você quiser também, você pode dividir, né? De repente uma reserva de oportunidade dolarizada e uma outra em real. Isso aqui também pode ser feito lá na reserva de emergência, tá? Você pode ter uma reserva de emergência em dólar e uma reserva de emergência também em real. O que eu indicaria para o meu filho, né? Estou falando coisas para o meu filho, né? Como ele poderia investir. Eu poderia usar essa reserva de emergência aqui, o BIL, o ETF, né? BIL. O BIL tanto aqui na reserva de emergência quanto na reserva de oportunidade. Aqui, BRL, ou seja, em real, bem simples, Tesouro Selic. Tesouro Selic, você pode diversificar também a sua reserva de emergência, de repente uma parte em uma conta separada, no Nubank, por exemplo, no Nubank ele paga CDI, pode ser CDB também, de resgate imediato. Então você poderia ter essa possibilidade. O BIL, você teria que, obviamente, levar em consideração as transações estrangeiras, né? Mas enfim, seria esse cenário. Como você poderia usar essa reserva de oportunidade para aproveitar exatamente esses momentos que sempre acontecem, né? Se a gente for olhar no longo prazo aqui, ó, olha só isso. Aqui 2016, período lá do impeachment da Dilma, que coincidiu com o período de queda das commodities e o dólar aumentando, né? Aqui nesse período aqui, 2018, foi a eleição de 2018, né? Vai acontecer novamente essa volatilidade parecida com essa daqui. Se a gente for pegar mais para trás ali, a gente vai enxergar cada vez mais isso, né? Olha aqui, um prazo mais longo aqui. 2018, 2009, por exemplo, aqui, até 2015, não, 2009 até 2012, mais ou menos ali, né? Bolsa subindo, né? E dólar caindo. Depois vai se recuperando, e a bolsa caindo desde lá, na verdade, 2000 e uma tendência de queda lá, desde 2010, enquanto que o dólar vem subindo numa tendência bem longa desde 2010 até agora, né? Mais acentuado nesse período aqui até 2015, depois já ficou nesse período aí de outras volatilidades, tá? Então isso sempre acontece, tá? Sempre acontece aqui no Brasil. Não vai ser hoje, então se você está sentindo, por exemplo, a volatilidade agora, a gente tem que entender que lá no futuro também tende a manter. Por causa exatamente do risco Brasil, né? Das nossas questões envolvidas aqui no nosso país. Então, voltando àquela pergunta, qual é a sua previsão de dólar daqui a 15 anos? Então, com base nessa sua previsão, tome as suas decisões agora, para que lá na frente não tenha que chorar, né, pelo leite derramado. Mas enfim, pessoal, é esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos que de repente estão investindo somente no Brasil e ainda não enxergam essa possibilidade dos Estados Unidos. Então manda para essa pessoa, manda para o seu amigo, para sua amiga, manda lá no seu grupo do WhatsApp. Mas enfim, também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.